Está começando agora o programa Mulheres Virtuosas. Os planos de Deus. Aqui na Web Rádio Assembleia de Deus. Ele vai fazer o melhor por Mulheres Virtuosas. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Pagaste o preço por minha salvação. Sozinho, sem nada pra dar, com teu amor me adotaste, me deste um lar. Te amo, Senhor, porque tu me amaste primeiro. Te adoro, Jesus, porque me salvaste, me resgataste. Cego, sem poder crer, mas por tua misericórdia eu posso ver. Longe em condenação, por teu sangue aproximaste, tenho perdão. Te amo, Senhor, porque tu me amaste primeiro. Te adoro, Jesus, porque me salvaste, me resgataste. Te amo, Senhor, porque tu me amaste primeiro. Te adoro, Jesus, porque me salvaste, me resgataste. Agora tua sou, agora filha sou, e tua identidade tem posto em mim. Agora tua sou, agora filha sou, e tua identidade tem posto em mim. Te amo, Senhor, porque tu me amaste primeiro. Te adoro, Jesus, porque me salvaste, me resgataste. Te amo, Senhor.
e tua identidade. Tem posto em mim. Te amo, Senhor, porque tu me amaste primeiro. Deus de toda força e poder, a ti seja a honra, a ti seja a glória. Os céus e a terra podem ver o Rei ressuscitado, o Cristo exaltado. Entregamos nossa adoração, que flui desde o interior, que se escute em toda a nação, teu nome em cada coração. Tua é nossa rendição, digno de nossa melhor adoração, hoje para sempre. Nosso Deus, tu és santo, só a ti levantaremos nossa voz, hoje para sempre. Tua fidelidade eterna é, teu pacto nunca acaba, tua mão nos levanta. Nada pode te deter, Jesus, nossa confiança, Jesus, nossa esperança. Entregamos nossa adoração, que flui desde o interior, que se escute em toda a nação, teu nome em cada coração. Tua é nossa rendição, digno de nossa melhor adoração, hoje para sempre. Oh, nosso Deus, tu és santo, só a ti levantaremos nossa voz, hoje para sempre. Poderoso, majestoso, para sempre tu reinarás. Vitorioso, não há outro. Para sempre tu vencerás. Poderoso, majestoso, para sempre tu reinarás. Vitorioso, não há outro. Para sempre tu vencerás. Tua é nossa rendição, digno de nossa melhor adoração, hoje para sempre. Oh, nosso Deus, tu
nossa melhor adoração, hoje e para sempre. Hoje e para sempre. Glória a Deus. Este é o Deus que nós servimos. Aleluia. Este é o Deus vivo que nós servimos. Aleluia. Quem está alegre nesta manhã, quem Deus já falou? Deus já falou comigo. Glória a Deus. E falou com cada um que aqui está. E com todos que estão junto a nós através da transmissão. E vai continuar falando. Glória a Deus. Aleluia. Deus é Deus de mistério. Muitas coisas nós não entendemos e muitas nunca vamos entender. Porque Ele trabalha do jeito dEle, como Ele quer. Na hora que Ele quer, faz como Ele quer. E nós é que temos só que obedecer. Glória a Deus. No início, nós lemos esta passagem aqui no livro de Jó e vamos ler mais uma vez para a nossa meditação nesta manhã. O livro de Jó, capítulo de número 3, a começar do primeiro versículo que nos diz assim, alguns versículos deste capítulo de número 3, primeiro versículo diz assim: depois disto, abriu Jó a sua boca e amaldiçoou o seu dia. E Jó falando disse: pereça o dia em que nasci, e a noite em que se disse, foi concebido um homem. Vamos para o 11. Porque não morri eu, desde a madre, e eu saindo do ventre não expirei. Porque me receberam os joelhos, e porque os peitos para que mamasse. 24. Porque antes do meu pão vem o meu suspiro, os meus gemidos se derramam como água, porque aquilo que temia me sobreveio. O que receava me aconteceu. Nunca estive descansado, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. Que momento de dor, que momento difícil este. Podemos dizer, o lamento de Jó, o sofrimento de Jó. Mas ele não perdeu a fé em Deus. Então, essa passagem da palavra de Deus fica bem clara para todos nós, que assim como Jó, homem justo, temente a Deus, que não desobedecia a Deus, ele também passou por estes vales tão profundos, assim também nós, enquanto estivermos aqui na terra, não é que estejamos em pecado, não é que Deus está nos marcando a cada um de nós, não é que Ele nos desprezou, nos desamparou, é que muitas das vezes se faz necessário aqui na terra passarmos por vales. Mas Ele é Senhor dos vales também.
Quando nós começamos a ler o livro de Jó no início, né? E que nós já conhecemos todo o livro, né? Lendo sempre. Aí queremos ir já para o capítulo 42, né? Ô Senhor, a bênção, eu quero ver logo a bênção. Não, mas Jó, a bênção dele não veio logo. Ele perdeu tudo, de mais precioso que ele tinha, a família. Imagina o que é você perder todos os filhos, perder tudo que tinha, seus bens, e por fim, a saúde. Imagine que dor, que vale este homem passou. Então, quando você estiver passando algum vale, vá para Jó, comece a ler o livro de Jó e se compare a ele. E veja se você está pelo menos parecido com ele. Eu creio que não. Eu creio que não, porque é um dos que mais sofreu, que está aqui registrado na palavra de Deus. Mas ele não perdeu, né, a comunhão com Cristo. Ele ficou questionando, que você também questiona. Nós questionamos muitas vezes por quê. É os porquês da vida. Por quê? Por que isto me sobreveio? E este capítulo aqui tem muitos porquês, né? O primeiro é, por que eu não morri na madre? Por que tu não me mataste e deixaste eu morrer quando eu estava no ventre da minha mãe? Por quê? Deus, por que foi que eu não morri na madre, quando eu estava no ventre da minha mãe? Por que tu não me mataste lá? Era a mesma coisa de estar dizendo, porque eu não estaria passando esse sofrimento agora. Se eu tivesse morrido lá, eu teria evitado todo esse sofrimento. E Deus só olhando, como Jó não está entendendo o meu trabalhar. Jó, como você é tão criança. E muitas das vezes Deus fica olhando para nós e dizendo, tu mesmo, né? Meu filho, olhando para nós, né? E vendo, né, a nossa imaturidade, a nossa infantilidade. Pode ter 100 anos, mas quando nós questionamos os desígnios de Deus, nós estamos nos tornando crianças na fé, meninos de leite, meninos que ainda, né, está na mamadeira, que ainda está engatilhando, ainda está dando os primeiros passos, imaturo na fé. Quando nós questionamos por quê? Todos os desígnios de Deus são perfeitos. Tudo que Ele permite passarmos aqui na terra é para o nosso bem, a nossa edificação e para também que possamos ajudar a muitos. O problema é que nós só queremos estar nadando na bênção, mas tem o momento do vale, tem o momento da prova. E esta passagem bíblica também nos convida a termos empatia pelo outro, a nos colocarmos na posição do outro que está sofrendo. Que muitas vezes até parece que os nossos irmãos não são nossos irmãos. Estão passando por algum problema, alguma dificuldade e ficamos como que alheios. Às vezes sabemos do problema, tomamos conhecimento daquela dificuldade daquele irmão, daquela irmã e não chegamos perto para dizer, estou com você, vou orar por você. Lembram como foi os amigos de Jó? Amigos. Que amigos, né? Quando o homem estava no pó, no sofrimento, o que é que você fez? Não é muitos que dizem assim? Como se não bastasse o sofrimento do irmão. Olhe, confessa o teu pecado. Eu não sei não, viu? Mas você tinha tanta coisa e agora não tem nada. Você era uma pessoa tão ágil, agora está doente, puxando de uma perna. Perdeu um braço, perdeu uma perna, está sem um olho. Não ouve mais, está moco, está surdo. O que é isso, hein? Falava, cantava tão bonito, agora não está cantando. O que é que está acontecendo? Aí Deus manda nos dizer, abrace o que está sofrendo. Chegue perto do seu irmão que está passando por vale e diga, eu estou aqui para te ajudar no que for preciso. Eu não quero ser os amigos de Jó, que só o acusavam.
esta passagem nos traz essa realidade de nos colocarmos no lugar do outro. Isso é ter empatia, irmãos. Isso é caminhar para o céu, é estarmos indo para o céu, é sentir uma dor do outro. Pergunta à sua irmã aí onde está. O que é que você está passando? Que eu possa ajudar. Isso é importante. Glória a Deus. Agir, oferecer ao necessitado. E nesta passagem bíblica, nós temos muitos porquês. Vamos ler alguns porquês que Jó fez a Deus. E ainda bem que ele fez a Deus, né? Pior é quando fazemos aos irmãos. Questionamos uns aos outros. Melhor é perguntar a Deus. Questionar diante de Deus. Aí aqui este capítulo diz o lamento de Jó. Vamos ver alguns porquês? Vejam bem, o primeiro. Porque não fechou as portas do ventre, nem escondeu dos meus olhos a canseira. Primeiro. Porque não morri eu desde a madre, e em saindo do ventre não expirei. Porque me receberam os joelhos, e porque os peitos para que mamasse. Porque já agora jazeria e repousaria, dormiria, e então haveria repouso para mim. Porque se dá luz ao miserável, a vida aos amargurados de ânimo, porque se dá a luz ao homem, cujo caminho é oculto e a quem Deus o encobriu. Porque antes do meu pão vem o meu suspiro, os meus gemidos se derramam como água, porque aquilo que eu temia me sobreveio, o que receava me aconteceu. Por quê? Perguntas que às vezes nós seres humanos fazemos a Deus. Perguntas infantis. Por que eu não morri no ventre? Por que eu nasci? Ele estava vivo, né? Por que eu não morri? Olha que pergunta. Ele vivo dizendo, por que eu não morri no ventre? Porque quando a minha mãe me teve, eu também não morri. Eu cheguei a amamentar. Por que eu ainda estou vivo até hoje? Quem sabe você fez esta pergunta hoje a Deus. Por que me sobreveio este mal que eu mais temia? O que eu mais não queria me sobreveio. Jó também fez essa pergunta a Deus. Por que eu não morri? Por que a minha mãe me amamentou? Por que até agora estou vivo? Você já fez essa pergunta? Quando estava passando por algum vale? Por que isto me sobreveio? Eu não queria passar por este vale. Vale tem muita dor, tem muito desprezo. Vale tem muita amargura, tem muita prova, tem muita renúncia e ninguém quer passar. Jó diz, por que eu não morri? E era Deus dizendo lá do trono, porque eu sou o Senhor, dono da vida. Eu sou quem dou a vida, sou quem tira e faz como eu quero. E este sofrimento, Jó, é para meus filhos, minhas filhas, hoje em São Miguel, está ouvindo, dizer que eu sou o Senhor de vale, que eu sou o Senhor de todo o tempo, de todas as estações, eu sou o Senhor. E eu acho lindo a passagem bíblica, porque fica bem claro que Deus não respondeu a Jó aqui. Deus ficou em silêncio. A bênção dele não veio quando ele questionou. Aleluia. Mas Deus permitiu que ele passasse pelo vale.
E vale não é fácil. Vale é você sozinho e Deus permite que é para você lá na frente dizer: Ele esteve comigo no vale. Ele é Senhor do vale. Só sabe pregar, só sabe dizer que Ele é Senhor quando você passa num vale e passa sozinho com Ele. E às vezes você procura os amigos, mas logo aquela irmã que eu contava com ela nem lembra de você. Mas logo aquela fonte que eu achava que era quem vinha me socorrer, quem vinha me acudir, quem vinha estar comigo, quem vinha... E Deus dizendo: eu não vou deixar vir. Eu não vou lembrar ninguém. Você vai ficar sozinho, que é para saber e provar que eu sou Senhor do vale. E eu sou quem vou mandar quando eu quiser, fazer quando eu quiser, porque eu sou Senhor do vale. Você já perguntou a Ele por que eu nasci? Essas perguntas de Jó, parece que somos nós, né, muitas vezes, que estamos questionando. É crises existenciais que todos nós passamos. Crises que só você sabe. Crises existenciais, vales profundos que ninguém vê, mas Ele vê, Ele sabe que você está passando e Ele permite você passar e você se encontra muitas vezes com essas indagações. Por quê? Por que me sobreveio este mal? Por que esta enfermidade? Eu que te sirvo, eu que sou justo. Jó era justo, homem temente a Deus, e passou por estes vales. E depois da visita dos amigos. Vamos ler? Que visita, não é? Jó 2, 11, 12, 13. Eita visita. Ouvindo, pois, 3 amigos de Jó todo este mal que tinha vindo sobre ele, vieram cada um do seu lugar. Elifaz, o temita, Bildade, o suíta, e Zofar, o naamatita, e combinaram condoer-se dele para o consolarem. E levantando de longe os seus olhos, não o conheceram. Então levantaram a sua voz e choraram. Rasgaram cada um seu manto e sobre as suas cabeças lançaram pó ao ar. Que tristeza, não é? De ver aquele amigo na situação que estava. Foi quando eles foram se aproximando. E assentaram-se com ele na terra 7 dias e 7 noites. Porém, nenhum lhe dizia palavra alguma, porque viam que a dor era muito grande. E aí foi quando a Bíblia diz que, após esta visita, Jó ficou arrasado, quebrantado, ficou pior. Aí vem o capítulo 3, começa o capítulo 3. Depois disto, abriu Jó a sua boca e amaldiçoou o seu dia. Eu não presto mais para viver. Como é as indagações que eu sou justo, eu sou temente, mas eu me vejo nessa situação, perdi tudo que tinha, meus filhos tão preciosos que eu tinha, perdi tudo. Nem a mulher me entende mais. Nem ela suporta ficar perto de mim por conta da minha enfermidade, o mau cheiro. Eu passo o dia com caco de telha limpando, o meu corpo supurando. Não tenho mais nada, eu não presto para viver.
Depois disto, abriu Jó a sua boca e amaldiçoou o seu dia. E Jó, falando, disse, nesta hora: pereça o dia em que nasci, e a noite que se disse, foi concebido um homem. Para os seus amigos, ele estava já como um defunto. Era como se no outro dia, poucos dias, já estivessem enterrando seu grande amigo. Para Jó, o ter nascido, o ter visto a luz do dia, ele disse, não vale de nada. Eu não estou sendo útil. Vocês se colocaram já no lugar de Jó? Um homem vigoroso, um homem que trabalhava, muita possessão, muito gado, muito tudo. Ele tinha tudo muito. Empresário, né, da época. Uma família grande. Saúde. E depois tudo acabar até a sua própria saúde. E ele questionou ter nascido, o ter visto a luz do dia. Ele disse, tudo para mim se tornou em trevas. Estou num profundo vale. Não vejo a minha saúde melhorar em nada. Eu não queria nem ver mais a luz do dia. Nem queria ter nascido, nem ver mais a luz do dia, porque para mim tudo é trevas. Para mim tudo é vale. Você já se sentiu assim? Já? E ficou questionando, Deus, eu sou tua serva, sou teu servo. Por que isso me sobreveio? Deus está dizendo, fui eu que permiti. Para você me conhecer mais. E saber que eu sou quem dou a vida e quem a tiro. Eu sou o Senhor. Ele não queria ter aniversário. Imagino que você dizer, eu não quero nem aniversário mais. Eu não quero parabéns. Eu não quero ter este dia do que eu nasci. Este dia que eu nasci vai ser amaldiçoado. Eu não quero que ninguém lembre. Eu não quero comemorar nada, nada, nada. Amaldiçoou o dia do nascimento. O dia do seu aniversário. Dia de aniversário é aquele dia que você está feliz. Completei mais uma primavera. Estou posse de bênção. É mais um ano, é mais 2, é mais 3. Estou aqui para contar minha bênção. Já disse, eu não quero mais este dia do aniversário. E eu amaldiçoo esse dia. Ele para mim não é para existir mais. Você já se encontrou assim como Jó? Se você ainda não amaldiçoou o dia do seu aniversário, você está muito melhor do que ele. E não é para reclamar nada. Ele é Senhor de tudo. Em que momento da sua vida você já perdeu o sentido de viver? Isto também é para quem serve a Deus. Pode passar por estes momentos de vale, de dificuldade. Questionamentos que só Deus pode responder. Mas quando Ele quer responder. Para Jó houve um silêncio. Por que não morri? Deus, que sofrimento é este? Por que eu não morri quando nasci? No ventre eu não morri. E quando nasci também? Ou no ventre, ou quando eu nasci. Por que eu não morri? E o pensamento continuava. Se eu tivesse morrido no ventre, ou quando eu nasci, eu estava livre de tudo isto. E Deus lá do alto dizendo, mas você não sabe a bênção que eu vou te dar, através disto. Por que me sobreveio tal sofrimento?
o que eu mais temia me sobreveio. Será que você já se encontrou assim? Dizendo a Deus, Deus, o que eu mais tinha medo era isso acontecer. E me sobreveio. E agora, Deus está dizendo, do jeito que eu fiz com Jó, eu vou fazer com você. Você temia passar por este vale? Você tinha medo de ficar desempregado? Você tinha medo dos seus desamparar você? Você tinha medo de perseguição na família, no trabalho? Era? Agora veja que eu sou o seu Deus, seu Senhor, seu Pai, e vou cuidar de você como ninguém. Me sobreveio. Aleluia. O 13 diz, 3 e 13, como é que nos diz? Porque já agora jazeria e repousaria, dormiria, e então haveria repouso para mim se eu tivesse morrido. Eu era sossegado. Eu não estava passando por esse sofrimento, esta enfermidade, sendo humilhado, desprezado, até pela esposa. E Deus dizendo, Jó, você não sabe de nada. Olhando para Jó, como você é tão criança. Eu não te desamparei. Aleluia. Do 20 ao 24, o que é que nos diz? Porque se dá luz ao miserável e vida aos amargurados de ânimo, que esperam a morte e ela não vem. Isso era ele, viu? Que cavam em procura dela mais do que os tesouros ocultos. Ele estava procurando a morte mais do que os tesouros. Imagine. Que de alegria saltam e exultam, achando a sepultura? Porque se dá luz ao homem cujo caminho é oculto, e a quem Deus o encobriu. Porque antes do meu pão vem o meu suspiro, os meus gemidos se derramam como água. Que situação! Eu estou amargurado. Indagações de alguém que passa por vales. Deus, eu quero a morte e tu manda. Eu estou procurando a sepultura como alguém procura um tesouro valioso e não acho. Eu quero a minha cova. E ela se esconde de mim. Tu não deixas eu olhar a minha cova, eu quero morrer. Eu não quero mais viver. Aleluia. E o 25, o que é que diz? O 25, o que é que nos diz neste capítulo? Porque aquilo que temia me sobreveio. O que receava me aconteceu. O que eu tinha mais medo de passar este vale, hoje estou passando. Eu tinha tanto medo, Deus. Ele é sincero diante de Deus, né? Eu tinha muito medo de passar por este vale. Nunca estive descansado, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. Aquilo que eu temia, aquilo que mais eu tive receio de passar, estou passando. Será que você está na mesma situação? O que não queria passar está passando. O que não queria sofrer está sofrendo. Mas chegue até Deus como Jó foi. Derrame na sua presença seus questionamentos, suas indagações, seus porquês.
chegue para ele e diga tudo que você não entende. E a seu tempo, ele vai responder. Ele vai te dar o que você mais precisa. Ele não estava entendendo a maneira de Deus agir. E nem sempre entendemos. Mas nesta manhã ele está dizendo: o que você receava, o que você não esperava sobreveio, porque eu fui quem permiti. Para que você me conheça mais. Certo vale que eu passei, de muita dor, de muito sofrimento. E eu cheguei a perguntar a Deus, por que tudo isto? Isso eu não esperava. Eu cheguei no campo, o primeiro campo para trabalhar. E estava tão disposta, muito nova. Meninos pequenos, aqui eu evangelizo, eu já tinha vindo de Maceió, passando em muitas igrejas com meu esposo, ajudando, cooperando. Chegando ali em Feira Grande, muitos irmãos conhecem esse momento que eu passei, que moram lá. E eu fiquei enferma, mas muito enferma. E era o desejo que mais eu tinha na minha alma. Era de ir para um campo e fazer mais para Jesus. Trabalhar mais, ter mais liberdade. Evangelizar mais, trabalhar mais. Sair em campos, em valados, em serras, em fazendas. Era o meu desejo. Deus já tinha nos dado muitas experiências em Maceió. A nossa cidade onde tínhamos saído quando casamos em Palmeira dos Índios. Já tínhamos muitas experiências com Deus. Mas eu queria outras experiências e fazer mais para o reino. E quando ali chegamos, fiquei enferma. Sem poder cuidar das crianças. Sem poder evangelizar, sem poder fazer nada. E uma manhã eu chamei uma irmã e disse, fica aqui com os meus filhos, que eu vou falar com Deus. Irmão, hoje não é ciclo de oração. Eu disse, mas ele está. Eu queria ficar sós com ele, com Deus. Cheguei ali na igreja, abri a igreja, entrei. Já tinha muitos dias que eu vinha orando, jejuando, falando com Deus e questionando algumas coisas que Jó questionou. E naquela manhã eu dobrei meus joelhos, eram as 9 horas. Saí mais cedo, cheguei lá às 9 e fiquei com os joelhos dobrados ali. E comecei a falar com Deus. Senhor, o que eu mais temia me sobreveio. Eu não queria estar enferma. Porque tu me permitiste esta enfermidade. Porque tu és Senhor de tudo. E só alguma coisa acontece com a tua permissão. E muitos questionamentos eram na mente, alguma coisa falava, outras não, outras eram só na mente. E ali estava, pedindo a Deus. E comecei a questionar como Jó. Para que eu vim? Por que estou aqui? Se nada posso fazer. E aí Deus me levou para a sua palavra, eu abri em Abacuque. E ali onde está Deus, veio de Temã e o santo do monte de Parã. E nas suas mãos estava o esconderijo da sua força. Aí eu era olhando os versículos ali, foi crescendo aqueles versículos, foram ficando grande. E eu via uma mão e aquela mão estendida. E eu me via como fui tomada por uma visão. Quando eu ficava dentro daquela mão, aquela mão ia crescendo. O Espírito Santo falou dentro de mim, é assim que eu faço. Eu cuido, eu guardo, eu preservo,
provo e nenhuma prova vem além do suportar. Estou vendo tudo. E Deus bradou naquela manhã na igreja ali, eu sozinha. Eu vejo tudo, Miriam, eu vejo tudo. Mas eu sou o Deus que quebra o vaso. E quem refaz outra vez. Tu ainda vai pregar, tu ainda vai cantar, tu ainda vai evangelizar. Fazer a minha obra, mas agora vale. Eu ainda fiquei enferma algum tempo. Todo dia eu ia esperando ser curada. Chegava na igreja, teve uma madrugada que o pastor disse, irmã Miriam vai cantar, louvar, cantar um corinho. Era uma vigília numa fazenda sem energia, tudo escuro. E ali estávamos naquele galpão. Eu disse, Senhor, como é que eu vou cantar um corinho? O que é que eu vou fazer desse jeito? Enferma como eu estou. E aí era na hora da oração. E quando eu comecei a cantar, Deus me lembrou um corinho para cantar. E eu me sustentava assim para não cair de tão fraca que eu estava. E quando eu comecei a louvar, eu disse, Senhor, unge o meu louvor. Eu vou só abrir a boca e vou me segurar para não cair. Aí eu comecei a cantar. E Deus foi usando, e eu ouvia quando dizia, Jesus batizou 1, Jesus batizou 2, Jesus batizou 3, Jesus batizou 4. E tchacante, alabaricha, baricha, baricha. E eu saía dali enferma, já morrendo. E Deus dizendo, é o meu trabalho, ainda não é a hora. Ainda não é a hora. Ia para a escola dominical, o que eu vou ensinar, Senhor? Me dá a tua graça, renova minhas forças. Ele dizendo, abra a boca que eu dou. Leia a palavra, abra a boca, veja que eu vou dar. Eu abri a boca quando pensava que eu pregava, terminava. E eu não estou doente. Aí que eu lembrava que eu estava enferma. Só Deus sabe os dias difíceis que eu passei. Dia de prova, meus filhos chegavam para mim um dia. Minha filha chegou para mim, criança. Uns 7 aninhos, a Mical chegou, entrou no quarto. Eu estava de joelho orando. Ela disse, mainha, Jesus te ama. E ele vai lhe curar. Eu também estou orando. Não é Nininho, que ela chama ele de Nininho, irmão. Não é Nino. A gente não está orando. Jesus vai lhe curar. Eu sei, minha filha. Ela dobrou o joelhinho ali, chorando do meu lado. Mas Jesus estava vendo tudo. Jesus estava vendo tudo que já estava passando. E eu muitas vezes disse, por que me sobreveio esta enfermidade quando mais eu queria trabalhar? E era Deus dizendo, eu tiro da fraqueza a força. Você quando for pregar, você tem que dizer que eu faço assim. E para você saber que eu faço, eu estou te permitindo este vale. E Deus me usava no louvor, na palavra, na visitação, tudo que a gente ia fazer. Eu dizia, Deus, mas eu não estou enferma. Se eu dizia, é minha graça. É a minha graça que faz tudo isto. Faça o que eu mandar e você vai ver como é que vai ser. E um dia, quando eu nem imaginava, em um culto de uma rua assim, um culto que o pastor fazia ali, os irmãos que cediam uma casa, às vezes ia para uma escola, não era festa, era um culto da semana.
E aí eu estava lá, pregação, todo dia eu ia esperando pela cura, né? Porque remédio não estava... eu estava tendo muitas reações das medicações e não estava sendo bem as medicações, aí eu tive que suspender toda a medicação e fiquei esperando em Deus. Não que seja pecado, em mim foi efeitos colaterais. E aí eu parei toda a medicação. E nesse dia eu estava ali, né, naquele culto, e adorei, ouvi a palavra, o pastor ministrou, e eu estava ali com as minhas crianças e adorando ao Senhor. No final do culto, na oração final, o pastor cantou um corinho, fez a oração final, eu levantei minhas mãos assim, e eu vi quando um personagem chegou do meu lado, eu não via quem era, eu só sentia aquela presença bem forte. Aí começou a tirar, como se fosse um fardo muito grande que estava aqui nas minhas costas, o fardo da enfermidade, né? E aí foi tirando, eu senti aquele alívio. Aí eu, meu Deus, quem é que está aqui do lado? Que peso eu estava aqui nas costas, que peso. Mas foi assim, aquele personagem foi tirando, como quem diz assim, aquela mochila bem pesada nas costas. Aí se aproximava assim de mim, eu só adorando. Aí quando ia aliviando, tirando aquele peso assim, aí uma voz dentro de mim, você está curada. Eu te curei agora. Cheguei para te responder. Eu saí daquele culto marchando, glorificando a Deus sem sentir mais nada. E dizendo para todos, Ele é Senhor, é aquele que cura, aquele que restaura. E não é porque você está enfermo que você vai ficar sem o adorar. É adorando na dor como Jó. É glorificando na dor e dizendo que Ele é grande. E nunca mais aquela enfermidade me perturbou. Segui fazendo a obra e mais nunca perguntando por que me sobreveio. Porque aí eu subia com mais disposição, valados, vale, montanha, serra, no mato, na lama, evangelizando, fazendo tudo que o Senhor mandava fazer. E vendo a mão do Senhor estendida e dizendo para as irmãs, eu cheguei enferma, não foi? Eu cheguei enferma, vocês estão lembrados? Eu estou, irmã, mas a senhora está tão diferente. Eu disse, porque Jesus me curou, o mestre da Galileia me curou. Ele esteve comigo, aquele que temia, já disse, me aconteceu, me sobreveio. Porque ele disse, eu bem que desconfiava. Ele temia passar, e aí ele diz a Deus, ele é bem sincero. Nunca estive descansado, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. Aleluia. Que Deus é este tremendo. Na Nova Versão Internacional, este mesmo versículo, ele nos diz assim, não tenham paz, nem tranquilidade, nem descanso, somente inquietação. É isso que eu tenho sentido. Ele disse, imagine, não ter paz, sossego, só inquieto. Que momento difícil, né? Que lamento este, né? E quantos milhões estão passando por este vale hoje? Você conhece alguém que está passando por este vale? Sem descanso, sem sossego, sem repouso. E muita perturbação. Quem sabe nesta manhã Deus me trouxe para te dizer, você que deve estar passando por este momento de aflição, que Ele é Senhor do vale.
E se você está passando e é fiel, é porque Ele está te provando. E Ele tem uma benção maior para te dar. Descansa nele. Permaneça sendo fiel, que você vai ver o que Ele vai fazer. Glória a Deus, aleluia. E lá a gente andava quilômetros a pé para ir evangelizar. Carro quebrava depois que Jesus me curou, viu? Doente eu não empurrava carro, mas depois de boa curada, oxe, eu só faltava botar o carro nas costas, né? Quantas vezes nós íamos para um culto que ficava lá numas fazendas e chovia enquanto a gente estava no culto, quando voltava, cadê o Fusquinha passar? Era o Fusca. Cadê o Fusquinha passar ali? Porque a água ficava, né, alta, quase cobrindo o Fusca. A gente esperava a enxurrada toda passar, ficava lá 11 horas, meia-noite, 1 hora, e meus meninos dormindo dentro do carro. Mas agora está menos, bora. E teve uma vez que o pastor foi tentar passar com o carro, um Fusca muito baixo. Aí o motor ficou todo molhado, aí parou no meio do rio. Se agora os meninos dentro do carro, vai carregar a gente tudinho se der outra chuvada. Aí foi que uns vizinhos viram lá, moço, eu vou lhe ajudar. Aí pegou uns carros de boi, e lá vem o carro de boi até Feira Grande. Puxando o carro. E eu, louvado seja Deus, mas Jesus me curou, gente. Agora eu vou empurrar o boi. Aí a gente vinha em cima da carrocinha do boi, e o carro sendo puxado, e a gente cantando, louvando. É assim a obra de Deus. É vales e montes, vales e montes. Glória a Deus, mas eu tenho muita experiência daquele tempo ali. Quando eu dizia a Deus sem entender por que me sobreveio, e depois eu dizia, oh Deus, me perdoa. Eu não sabia era de nada. O que tu tinhas reservado para nós, depois de todo o vale, eu era que não estava entendendo. Mas hoje eu vejo que tu és maior, que tu és soberano. E estás conosco em meio ao vale. Vamos louvar o hino de Jó. Glória a Deus. Seja fiel. Permaneça fiel, que Ele é fiel. Deus na sua soberania trabalha noite e dia, mas não deixa de operar. Não há o que impeça, no deserto vira festa, porque a ordem é chover maná. Contradiz a ótica humana, sua vontade é soberana. Quando Ele quer agir, faz menino matar gigante, mas a vitória Ele garante, nada pode impedir. Vai, irmão, é sua hora pra mudar sua história, nada pode atrapalhar. Não há o que impeça, no deserto vira festa, a ordem é chover maná. Ele respondeu a Ana, não deixou Sara de fora, mas cumpriu o seu querer. A sua oportunidade é fazer sua vontade, a de Deus é te encher. Te encher pra não parar, te encher pra não cair, te encher pra avançar, te encher pra prosseguir, te encher para vencer as forças do inferno. Nada pode impedir, se o crente estiver cheio, cheio do poder de Deus, cheio da sua presença, cheio de unção, pra fazer a diferença. Nada pode impedir, o inferno vai ao chão, se o crente estiver cheio, o crente cheio de unção.
pra não parar, te encher pra não cair, te encher pra avançar, te encher pra prosseguir, te encher para vencer as forças do inferno. Nada pode impedir se o crente tiver cheio, cheio do poder de Deus, cheio da sua presença, cheio de unção pra fazer a diferença. Nada pode impedir, o inferno vai ao chão se o crente tiver cheio, o crente cheio de unção, cheio do poder de Deus, cheio da sua presença, cheio de unção pra fazer a diferença. Nada pode impedir, o inferno vai ao chão se o crente tiver cheio, o crente cheio de unção, cheio, seja cheio, cheio de unção. Filho, eu estou aqui, vim contigo conversar. Seus gemidos eu ouvi, ouça o que eu vou falar. O controle é meu, tudo está em minhas mãos. Filho, eu sei muito bem como está seu coração. Eu vi o mar se enfurecer, eu vi o vento aumentar, mas fui eu que permiti pra minha glória te mostrar. Das promessas eu jamais vou me esquecer. Filho, em meio a essa prova eu vou mostrar o meu poder. Deixa eu fazer como eu quero fazer. Deixa te mostrar o quanto eu amo você. Aquieta o coração e não pare de adorar, pois enquanto me adoras eu estou a trabalhar. E depois da prova, filho, eu vou te exaltar. Eu vi o mar se enfurecer, eu vi o vento aumentar, mas fui eu que permiti pra minha glória te mostrar. Das promessas eu jamais vou me esquecer. Filho, em meio a essa prova eu vou mostrar o meu poder. Deixa eu fazer como eu quero fazer. Deixa te mostrar o quanto eu amo você. Aquieta o coração e não pare de adorar, pois enquanto me adoras eu estou a trabalhar. E depois da prova, filho, eu vou te exaltar. Não há provação que dure para sempre. Oh, não há vento que eu não possa acalmar. Em todas as horas eu estou presente.